psicologia pra te mostrar um pouco como tudo aconteceu. Ai, meu Deus. E às vezes tá ali na festa, toma um negocinho, não sabe tudo, então a gente fez essa gentileza de montar uma cronologia pra te mostrar, tá bom? Tá bom. Vamos começar pelo VT1, que Thaís e Biel começam essa discussão no meio da festa. Tá sem Opinião dos outros pra formar sua opinião, não. Você é autossuficiente. Mas eu não preciso da opinião dos outros. É você que botou isso na sua cabeça. Entendeu? Mas você foi muito Tá. Chama sua amiga aqui agora, vamos Ah, conversar. deixa ela voltar. Chama ela aqui agora. Você falou que... Vai. Eita, que mal educado. Ficar confiando nela antes de vir conversar comigo? Que relação é essa? É triângulo amoroso? Então por que você não falou triângulo pra mim? amoroso? E por que você não falou pra mim? E eu não te falei? Não. Eu não te falei sempre? Não. Eu não te falei não, sempre? Gabriel. A gente conversou na O que casinha. você falava pra mim no começo? Tá. Apaixonar, não. Você acha que eu não tenho sentimento nenhum por você? Deixa eu falar. Eu Você posso falar, acha? Gabriel? Olha no meu olho. Eu posso falar? Não, olha no meu olho. Não, não acho. Sabe por quê? Não Primeiro, acha? não acho. Que? Te trato mal pra Vou né? falar, Gabriel. Não, você fala isso pra mim, não tem mais conversa. É isso, é maior esse. Depois Não eu tô é. com raiva, velho. Você acha que eu não tenho sentimento por você, mano? Você falou que se começasse a se apegar, você ia se afastar de mim, Gabriel. E o que você falou? Se começasse a se complicar, você ia querer parar também. Mas isso foi no início do... Mas eu mantive a mesma ideologia do começo até o final. E aí eles te chamaram pra conversa. Então vamos chamar aqui sua amiga pra resolver essa história. Arrogante, né? O que você achou desse início de conversa pra te colocar no meio da história? Eu acho que tem muito pi no meio de uma discussão de casal, né? Muito feio, porque já parte pra... já não tem respeito. E vendo isso, cara, muita falta de respeito, muito arrogante. E o Gabriel é uma pessoa difícil pra conversar. Ele não é uma pessoa fácil. Sempre que você fala alguma coisa, ele quer rebater, ele fala, não, tudo bem e tal. Então ele não é uma pessoa fácil de ser ouvida. Mas... Ele tava ali visivelmente incomodado com você ter falado pra ela que ele não tinha sentimentos por ela. Então foi tudo onde começou, ele questionando ela e aí eles te chamam pra você dar a sua palavra, né? A gente tem esse VT também, Trova? Não, o que ela participou, ela lembra. A gente quer mostrar sim. aqui. Então vamos continuar. Depois disso, não foi só o Biel que já começou a falar desse assunto. No VT2, mais gente da festa estava falando dessa situação que estava acontecendo. Já desconfio que seja um Quem? Matheus. Ainda não. Vamos ver, bota o VT2 pra mim. É verdade? Gente perfeita demais me incomoda. Conjuga todos os verbos. Eu não tô ouvindo. O Lipe falou, gente perfeita demais me incomoda. Ah, Lipe! E o Biel falou, ela conjuga todos os verbos. Gente, qual é o problema? Meu Deus do céu. Tanto é que uma vez o Gabriel falou bem assim, você fala, você tá forçando. Aí eu falei bem assim, não, é o meu jeito de falar. Faz 7 anos que eu sou Miss Brasil, então naturalmente eu já falo assim. Tem horas que eu tento me enquadrar, tipo, com umas palavras com mais gírias e tudo mais, só que é o meu jeito de falar. Tem um monte de gente dentro da casa que fala errado e nem por isso eu fico falando que tá falando errado. Agora, falar certo é o errado? Agora, o Lipe, poxa vida, uma pessoa que eu sempre defendi falar ser perfeita demais incomoda, qual é o correto? A imperfeição? Eles questionavam muito ali o que você tinha falado pra Thaís ou não. Você lembra tudo que você falou pra Thaís? Eu lembro que eu tentei tomar muito cuidado com as coisas que ele falou, tanto é que uma das primeiras coisas que eu quero fazer agora, que eu já estava na minha cabeça, era ver exatamente o que ele me falou. Mas eu lembro que ele falou que não estava apaixonado e eu falei, eu não consigo dormir e acordar com uma pessoa e não ter sentimento. E ele falou, eu consigo. Não sei se eu passei com esta mesma frase de não, ele não tem sentimento ou se foi... se eu expliquei errado, não sei. A gente te mostra. A gente tem esse Que VT bom. agora. Vamos ver o VT3. Já por vão favor. facilitar minha vida. Vamos embora. Olha, Lipe, decepção. O que ele me falou? Que ele não quer e ele não vai se envolver. Que ele deixou claro isso. Tu que acredita? vocês vão que o combinado era vocês ficar sem se envolver. Ele não quer ter um relacionamento. Por quê? Aqui dentro. E lá fora. A mesma coisa que eu falei pra ele aqui dentro. Ele não quer Que aqui ter dentro nem aqui dentro e nem lá fora. Por quê? Mentira. Porque ele tá Aí ele focado. tá mentindo, amiga. Porque saindo daqui, ele tá focado no trabalho Olha, dele, menina. nas coisas dele. Que ele acabou de sair de um relacionamento, que não foi um relacionamento fácil. E eu falei assim, como que você consegue
ficar com uma pessoa, dormir e acordar com uma pessoa e não se envolver. Ele falou, eu consigo. Nós estamos ficando, mas a gente deixou muito claro que não era para se apaixonar, não era para virar romance, tipo, não era para se apaixonar. Você ali claramente fala se envolver e ela entende sentimentos, né? Que é o E que ocasionou toda a convenhamos, briga. Eu amo a Thaís, mas vocês que trabalham na produção, vocês têm noção que ela tem uma grande dificuldade de entender o que ela lê e ela não entende. Então isso também estava pegando, porque eu falei assim, eu ia até falar isso pra ela, se na hora de uma prova, na hora de uma atividade, você questiona o que tá escrito, é bem provável que eu não tenha falado. Em algum momento eu falei sentimento, falei se envolver, estar apaixonado, dá de ver visivelmente que eu tomei muito cuidado com as palavras. Já tô em paz que eu não falei isso. Você se arrepende de ter entrado nesse assunto com ela? Porque na última briga você deixa muito claro, você fala, eu não tenho problemas no meu relacionamento, por que eu vou ter problema no seu? Você se arrepende de ter... Você foi amiga de muita gente ali tentando acalmar muita gente, tudo mais. Você se arrepende de algum momento você ter se envolvido nisso? É uma pergunta que eu ainda não sei te responder. Por quê? Quando ela tem essa necessidade de desabafar e eu também tenho essa necessidade com as minhas amigas aqui fora. Eu ia falar lá fora, mas eu tô aqui fora. Eu tenho essa necessidade aqui fora. Só que eu nunca pego o que as minhas amigas me falam e bato o martelo e coloco no meu relacionamento. Até comentei isso com o Mariano. Eu tenho a sabedoria de ouvir, de pegar o que eu acho útil, o que não é útil. Tipo, eu não deixo uma pessoa decidir o que eu tenho que fazer. Então, em momento... quando o Mariano falou, ó, vai sobrar pra você, eu já falei, só que, entenda, eu como amiga dela, defendendo ela, gritando pros quatro ventos que ama a vida dela. Se ela chega em mim pra desabafar e uma pessoa, eu achei a forma que ele falou, de fato que não tem tanto sentimento assim. E aí eu ouço ela falando, visivelmente ela tá pegada, ela tá apaixonada, ela quer uma coisa a mais. Então eu falei, cara, se eu não falar o que eu sei... Se é sentir mal de não estar ajudando uma amiga. Eu posso estar sendo falsa, sabe? Você bateu muito nessa tecla de verdade. Eu sou de verdade, Sou. sou de verdade. E ontem, após a prova, né, Trova? Sim. Algumas pessoas questionaram coisas de você. A gente tem esse VT? Temos esse VT. É o VT? É o VT 8. 8. Aí, nós duas, tipo, a gente tava muito empatado em tudo. Ela virou a quarta, demorou, tipo, 5 segundos, eu virei. E aí a gente foi pra mesa. E aí nós duas empatadas. Ela foi pra primeira bolinha, eu alcancei. Segunda bolinha, eu alcancei. Na terceira bolinha, eu virei o pé. Lid na quarta bolinha. Tá ruim pra mim. Ah, não lembro. Jaque e Lid na terceira etapa. Jojo pra virar as plaquinhas da primeira. Muito ruim de mira. Realmente não lembrava. Nesse momento, algumas pessoas aqui de fora falaram que você estava mentindo. Porque você fala assim, pô, a gente tava pau a pau na prova. Eu achei. E a Lid tava muito na frente, assim. Eu não sei se você tá... Às vezes ali dentro do jogo, a emoção, a adrenalina é tão grande que a gente não consegue olhar pro que o outro tá fazendo. Mas, de fato, a Lid tava muito à frente. E algumas pessoas apontaram isso, falaram, poxa, a Jaque não tá agindo com a verdade, porque elas não estão empatadas junto. Mas não vi, até porque na prova eu tava ao lado da Lid, mas eu não conseguia, igual, eu tava focada no meu, mas sem olhar pra ela. Eu lembro que eu olhei, eu vi uma bolinha, aí eu fui e falei, cara, ela tá na frente, e na minha cabeça, quando eu coloquei a segunda, ela tinha colocado e a gente tava empatada. Então, realmente, foi o que eu vi, igual você falou, você tá lá na hora, na correria, com o coração acelerado, foi o que eu, de fato, achei que estava acontecendo. E, visivelmente, não foi que ela tava muito na frente. Eu lembro que quando ela virou a última plaquinha, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que foi muito rápido, eu virei a minha última e já fui junto com a dela. Eu acho que ali, desde o começo, ela sempre esteve na frente. Em algum momento, ela largou muito e você foi tentando correr atrás até torcer o pé. Mas, de fato, nunca ficou muito páreo, assim, uma da outra. Não eu não tive essa percepção. Talvez não tenha sido essa percepção. Essa percepção dentro do jogo é muito difícil, até mesmo na prova contra o Lipe. Isso. Que o Lipe, que ele fala, eu vou deixar já que você fazendeiro. Ele joga a bolinha fora, a gente vê que você ficou muito emocionada. Mas naquele momento, mesmo que ele jogasse e atingisse a pontuação máxima, ele também não tinha como ser fazendeiro. Você já era fazendeira desde a rodada passada. Nem sabia disso, tô E sabendo eu não sei agora. se você tinha percebido, mas isso é uma outra coisa que muitas rolou pessoas uma comentaram desconfiança aqui. dentro da casa. O pessoal comentou e, melhor do que eu falar, vou te mostrar o VT4. Lid e Lipe falando sobre as suas reações de volta pra casa. Ó, Lipe tá... O que ele me falou? Ah, não. Que ele é o não quer e ele não vai se envolver.
É o Que próximo. ele deixou claro isso. Tu Que acredita? vocês vão que o combinado era vocês ficar Peraí que o sem VT vai... se envolver. Não é esse. Não é Aí é uma coisa SVT. que você tá definindo pra você. Não, amiga, eu não tô definindo, a gente Não conversou. é SVT, Eu- Duni. o que que eu te pedi? Não me envolve no seu relacionamento Não, beleza, com vamos ele. encerrar. Não me envolve. Só isso.